Um cachorro fiel interrompe o funeral de sua dona, latindo desesperadamente para o caixão fechado. Mas o que ele revela deixa todos sem palavras. Antes de assistir esse relato verídico, não se esqueça de se inscrever no canal para atrair 10 anos de boa sorte. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde todos se conhecem pelo nome e as fofocas correm mais rápido que o vento, Helena Martinez administra o Abrigo das Segundas Chances, um refúgio para animais abandonados que se tornou referência na região. Aos 35 anos, ela dedicou sua vida a transformar um antigo casarão herdado de sua avó em um santuário para centenas de animais. Seu companheiro mais fiel é Thor, um pastor alemão que ela resgatou ainda filhote de uma enchente há 7 anos. O cão desenvolveu uma conexão quase sobrenatural com Helena, prevendo suas necessidades antes mesmo que ela as expressasse. Os moradores da cidade costumavam dizer que Thor tinha um sexto sentido, conseguia farejar a bondade e a maldade nas pessoas antes mesmo que elas se revelassem. O abrigo prosperou graças às generosas doações da comunidade e ao trabalho incansável de Helena. Todo mês, uma considerável quantia em dinheiro e suprimentos era enviada por benfeitores anônimos através da Associação Beneficente Local, presidida pelo respeitado Sr. Ricardo Mendes, que sempre demonstrou grande interesse pelo projeto. Numa tarde de outono, enquanto Helena organizava os documentos do abrigo em seu escritório improvisado, Thor começou a agir de forma estranha. O cão, normalmente calmo e obediente, não parava de latir para uma pasta específica sobre a mesa. Helena, intrigada com o comportamento incomum do animal, examinou os papéis mais atentamente. Thor, o que foi? O que você está tentando me dizer? Helena perguntou, acariciando a cabeça do cachorro enquanto folheava os documentos. Foi então que notou algo peculiar. Os valores das doações registrados nos recibos oficiais eram significativamente menores do que os anunciados nos informativos mensais da associação. Naquele mesmo dia, Lucas Ribeiro, um jovem jornalista investigativo recém-chegado à cidade, visitou o abrigo para uma reportagem sobre projetos sociais bem-sucedidos. Enquanto conversavam, Thor manteve-se inquieto, alternando olhares entre Helena e as pastas de documentos. Seu cão parece querer nos dizer algo, observou Lucas, notando o comportamento insistente do animal. Helena hesitou por um momento, mas algo no olhar sincero do jornalista a fez confiar nele. Lucas, preciso te mostrar uma coisa, ela disse, pegando os documentos. Mas antes, preciso que você entenda que isso pode ser apenas um erro de contabilidade. Enquanto explicava suas descobertas, Helena não imaginava que estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre não apenas sua vida, mas toda a estrutura de poder da pequena cidade. Thor, sentado ao lado dela, mantinha os olhos fixos na janela do escritório, onde uma figura conhecida os observava discretamente por trás das árvores. O Sr. Ricardo Mendes, ao perceber que estava sendo notado pelo cão, afastou-se rapidamente, deixando cair um envelope que continha muito mais do que simples documentos contábeis. Thor latiu mais uma vez, mais alto, como se quisesse alertar sua dona sobre o perigo que se aproximava. Acho que encontramos algo maior do que um simples erro administrativo, disse Lucas, analisando os números com atenção profissional. Se você permitir, posso ajudar a investigar isso mais a fundo. Helena olhou para Thor, que agora estava mais calmo, como se aprovasse a oferta de ajuda do jornalista. Ela sabia que estava prestes a mergulhar em águas profundas, mas com seu fiel companheiro ao seu lado e um aliado inesperado, sentia-se preparada para enfrentar o que viesse. Aceito sua ajuda, respondeu Helena, mas precisamos ser discretos. Muitas vidas dependem deste abrigo e não posso arriscar perdê-lo. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto Helena, Lucas e Thor iniciavam uma jornada que revelaria muito mais do que simples discrepâncias contábeis. A pequena cidade do interior estava prestes a descobrir que às vezes os heróis têm 4 patas, e que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para vir à tona. Na manhã seguinte, o abrigo das segundas chances fervilhava com sua rotina habitual. Helena distribuía ração entre os animais
quando percebeu uma movimentação incomum no portão principal. O senhor Ricardo Mendes, sempre impecável em seu terno cinza, chegava em seu carro importado, acompanhado de 2 membros da associação beneficente. Thor, que ajudava Helena carregando uma sacola de ração em sua boca, imediatamente ficou em alerta. Seu pelo eriçou e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Comportamento que nunca havia demonstrado antes com o senhor Ricardo, que frequentava o abrigo há anos. "Helena, querida!", exclamou Ricardo com seu sorriso característico. "Vim fazer uma visita surpresa de rotina. Sabe como é? Procedimentos padrão da associação." Helena sentiu um frio na espinha. Em 7 anos de funcionamento do abrigo, nunca houve uma visita surpresa de rotina. Thor posicionou-se estrategicamente entre ela e os visitantes, mantendo uma postura protetora. "Claro, Sr. Ricardo, fiquem à vontade", respondeu Helena, mantendo a compostura enquanto trocava olhares significativos com Thor. Enquanto o grupo percorria as instalações, Helena notou que eles pareciam mais interessados nos arquivos do escritório do que no bem-estar dos animais. Ricardo fazia perguntas específicas sobre documentação, doações e prestação de contas. "Por falar em documentação", disse Ricardo, ajustando sua gravata, "precisaremos fazer uma auditoria completa nos próximos dias. É apenas protocolo, você entende, não é?" Naquele momento, Lucas, que havia combinado de retornar para continuar a investigação, chegou ao abrigo. Apresentou-se como um jornalista interessado em fazer uma matéria sobre projetos sociais, sem revelar que já conhecia Helena. Thor, surpreendentemente, abanou o rabo para Lucas, o que não passou despercebido por Ricardo. O empresário franziu o senho, observando atentamente a interação entre o cão e o jornalista. Após a saída dos visitantes, Helena, Lucas e Thor reuniram-se no escritório. "Eles nunca fizeram uma auditoria antes", sussurrou Helena, preocupada. "Por que agora?" Lucas digitava freneticamente em seu notebook. "Encontrei algo interessante", disse ele, virando a tela para Helena. "A Associação Beneficente está envolvida em diversos projetos sociais na região, mas todos apresentam o mesmo padrão de discrepância nas prestações de contas." Thor, que estava deitado próximo à porta, levantou-se repentinamente e começou a farejar intensamente uma das gavetas do arquivo. Helena abriu-a e encontrou documentos antigos que sua avó havia guardado sobre a propriedade do casarão. "Minha avó sempre dizia que este lugar guardava segredos", comentou Helena, folheando os papéis amarelados. "Ela mencionava algo sobre túneis subterrâneos da época do café, mas nunca demos muita importância." Lucas examinou as plantas antigas do casarão. "Isso explica o interesse repentino deles no abrigo. Se existem túneis, podem estar sendo usados para algo." Thor latiu como se confirmasse a suspeita e correu para o jardim dos fundos, onde começou a cavar próximo a uma antiga estrutura de pedra. Helena e Lucas o seguiram, descobrindo uma pequena entrada metálica enterrada. "Precisamos ser cuidadosos", advertiu Lucas. "Se Ricardo perceber que descobrimos algo, pode tentar acelerar seus planos." Helena acariciou Thor, pensativa. "Amanhã é domingo, dia de evento beneficente no abrigo. Ricardo sempre comparece com autoridades locais e a imprensa. Seria uma ótima oportunidade para observarmos seus movimentos. E eu estarei lá como jornalista", completou Lucas. "Ninguém suspeitará se eu fizer muitas perguntas." Thor latiu novamente, dessa vez mais baixo, alertando sobre alguém se aproximando. Era Maria, a funcionária mais antiga do abrigo, trazendo um envelope. "Dona Helena, acabou de chegar isso para a senhora. O mensageiro disse que é urgente." Dentro do envelope, uma única frase datilografada: "Nem todos os animais abandonados encontram um lar." Helena, Lucas e Thor entreolharam-se. A mensagem era clara. Alguém sabia que eles estavam investigando e tentava intimidá-los. Mas com Thor ao seu lado, Helena sentia-se protegida. O cão apoiou a cabeça em seu colo, como se dissesse que não permitiria que nada de mal acontecesse a ela. O sol começava a se pôr e as sombras se alongavam pelo jardim do abrigo. O dia seguinte prometia revelar muito mais do que um simples evento beneficente poderia sugerir. Thor mantinha-se alerta, seus instintos aguçados, percebendo que a verdadeira batalha estava apenas começando.
O domingo amanheceu com uma agitação diferente no abrigo das segundas chances. Voluntários decoravam o jardim com fitas coloridas, enquanto Helena supervisionava os últimos preparativos para o evento beneficente anual. Thor não desgrudava de sua dona, mantendo-se mais vigilante que o normal. O local foi se enchendo gradualmente com pessoas da cidade, autoridades locais, e, como previsto, Ricardo Mendes chegou acompanhado de seu séquito habitual. Estava especialmente falante, cumprimentando a todos com seu sorriso estudado, mas Thor percebia algo diferente em seu comportamento. Lucas circulava pelo evento com sua câmera fotográfica, aparentemente documentando o acontecimento para sua reportagem. Na verdade, registrava discretamente as interações suspeitas de Ricardo e seus associados. Senhora Helena, aproximou-se Ricardo. Que evento maravilhoso! Precisamos conversar sobre alguns detalhes da auditoria. Caeta um momento reservado em seu escritório. Antes que Helena pudesse responder, Thor interpôs-se entre eles, não de forma agressiva, mas definitivamente protetora. Lucas, percebendo a tensão, aproximou-se com seu bloco de anotações. Senhor Ricardo, que oportuno encontrá-lo. Poderia me conceder uma entrevista sobre seu trabalho na associação beneficente? O empresário hesitou, visivelmente contrariado com a interrupção. Talvez mais tarde, jovem. Tenho assuntos urgentes para tratar com Helena. Nesse momento, Maria, a funcionária antiga, aproximou-se apressadamente. Dona Helena tem um problema com os filhotes na área de quarentena. Helena aproveitou a deixa para se desculpar, seguindo Maria com Thor em seu encalço. Ao chegarem à área reservada, Maria fechou a porta rapidamente. Não tem problema nenhum com os filhotes, sussurrou ela. Mas ouvi uma conversa muito estranha. 2 homens da associação estavam falando sobre limpar evidências ainda hoje, aproveitando a confusão do evento. Thor latiu baixinho, correndo em direção aos fundos do abrigo. Helena e Maria o seguiram, encontrando Lucas, que já as aguardava próximo à entrada do túnel descoberto no dia anterior. Precisamos investigar agora, disse Lucas. Com todos distraídos no evento, é nossa melhor chance. Helena hesitou. Não posso simplesmente desaparecer da festa. Vão notar minha ausência. Eu cuido disso, ofereceu-se Maria. Posso dizer que a senhora está resolvendo uma emergência com um animal doente. Ninguém questionará. Thor já farejava a entrada do túnel, claramente ansioso para explorar. Helena percebeu que não teriam outra oportunidade tão perfeita. Maria, mantenha Ricardo ocupado. Lucas, você tem uma lanterna no seu equipamento fotográfico? Lucas assentiu, retirando uma lanterna potente de sua bolsa. Com Thor liderando o caminho, eles removeram cuidadosamente a tampa metálica e começaram a descer por uma escada antiga. O túnel era surpreendentemente bem conservado, com paredes reforçadas e até mesmo algumas lâmpadas instaladas recentemente. Thor seguia decidido, como se conhecesse o caminho. Alguém tem usado bastante este lugar, observou Lucas, fotografando discretamente alguns detalhes. Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma área mais ampla, claramente utilizada como depósito. Caixas empilhadas continham documentos e o que pareciam ser registros financeiros. Isso é muito maior do que imaginávamos, sussurrou Helena, examinando os papéis. São registros de diversos projetos sociais da região, todos com irregularidades. Thor subitamente ficou tenso, suas orelhas em alerta. Segundos depois, ouviram vozes se aproximando pelo túnel. Helena, Lucas e Thor esconderam-se rapidamente atrás de algumas caixas. Precisa ser hoje, dizia uma voz que reconheceram como sendo de Ricardo. Aquele jornalista está fazendo perguntas demais e o maldito cachorro. Aquele animal percebe coisas que não deveria. Helena abraçou Thor, mantendo-o quieto. Seu coração batia acelerado enquanto as vozes se aproximavam cada vez mais de seu esconderijo. Lucas, com movimentos silenciosos, continuava fotografando. O som de passos ecoava pelo túnel, aproximando-se perigosamente. Thor mantinha-se impressionantemente quieto, como se compreendesse a gravidade da situação. A qualquer momento, poderiam ser descobertos. Os passos e vozes ficavam cada vez mais próximos no túnel. Helena, Lucas e Thor permaneciam imóveis em seu esconderijo, respirando o mais silenciosamente possível.
O coração de Helena batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Precisamos transferir tudo isso ainda hoje, continuava Ricardo, sua voz ecoando nas paredes do túnel. Aquela mulher e seu cachorro estão muito próximos de descobrir tudo. Anos de trabalho podem ir por água abaixo. Nesse momento, o celular de um dos companheiros de Ricardo tocou, fazendo-os parar abruptamente a poucos metros do esconderijo. Sim. Como assim uma inspeção surpresa? Quem autorizou? A voz alterada do homem reverberava no ambiente fechado. Estamos indo imediatamente. Os passos começaram a se afastar apressadamente, e logo as vozes foram sumindo na direção da saída. Helena soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Maria deve ter dado um jeito de criar essa distração, sussurrou Lucas já de pé, fotografando rapidamente as caixas ao redor. Thor farejava os documentos espalhados, latindo baixinho ao encontrar uma pasta específica. Helena a abriu, revelando contratos e recibos falsificados. Olhe isso, apontou ela. Não são apenas desvios do abrigo. Há documentos de vários projetos sociais da região. Orfanatos, asilos, centros comunitários. Lucas examinou os papéis com olhar profissional. Eles criaram uma rede inteira de desvios de recursos. O dinheiro que deveria ir para causas sociais está sendo... Um barulho metálico interrompeu sua fala. Thor imediatamente ficou em posição de alerta, olhando para uma passagem lateral que não haviam notado antes. Tem mais alguém aqui, sussurrou Helena. Do corredor lateral surgiu uma figura conhecida. Dona Berenice, a secretária da prefeitura, carregando uma pasta cheia de documentos. Ao ver Helena, deixou os papéis caírem, espalhando-se pelo chão. Helena? O que... Como... gaguejou a senhora visivelmente nervosa. Dona Berenice, a senhora está envolvida nisso? Perguntou Helena, incredulidade em sua voz. A secretária começou a chorar. Não é o que você está pensando. Eles me obrigaram a participar. Tenho provas de tudo, mas ameaçaram minha família se eu falasse algo. Thor aproximou-se da senhora, cheirando-a cautelosamente antes de abanar o rabo, como se confirmasse sua sinceridade. Por isso sempre achei estranho como os documentos da prefeitura sumiam misteriosamente, disse Lucas, começando a juntar as peças do quebra-cabeça. Precisamos tirar você e essas provas daqui, decidiu Helena. Mas antes, me diga, há quanto tempo isso está acontecendo? Anos, respondeu Dona Berenice, enxugando as lágrimas. Ricardo construiu um esquema perfeito. Usa estes túneis para esconder documentos e movimentar dinheiro sem levantar suspeitas. Ninguém desconfiaria de projetos sociais. Um som distante de vozes voltando fez todos congelarem. Rápido, sussurrou Lucas. Há outra saída por aqui? Dona Berenice assentiu, apontando para o corredor lateral. Leva até um depósito abandonado a 2 quarteirões daqui. Thor já estava em movimento, guiando o caminho. Helena ajudou Dona Berenice a recolher os documentos mais importantes, enquanto Lucas registrava o máximo que podia com sua câmera. Amanhã é a reunião do Conselho Municipal, informou Dona Berenice enquanto caminhavam apressadamente pelo túnel. Ricardo vai apresentar um projeto para assumir o controle total dos recursos sociais da cidade. Então, temos até amanhã para organizar todas essas provas, concluiu Helena. O grupo emergiu em um depósito empoeirado, o sol da tarde entrando por frestas nas paredes. Thor mantinha-se alerta, garantindo que ninguém o seguira. Não posso voltar para casa, disse Dona Berenice, tremendo. Eles vão saber que fui eu. Helena trocou olhares com Lucas antes de decidir. A senhora vai para o abrigo conosco. Lá poderemos organizar tudo com segurança. Thor nunca deixaria nada acontecer com nenhum de nós. O cachorro latiu em concordância, como se entendesse cada palavra. O grupo saiu discretamente do depósito, misturando-se com o movimento da cidade. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino de toda a comunidade dependia do que fariam nas próximas horas. O sol já havia se posto quando o grupo chegou ao abrigo. Maria os aguardava ansiosamente no portão dos fundos, mantendo-se atenta a qualquer movimento suspeito. O evento beneficente terminara há pouco, deixando apenas resquícios da agitação do dia. Ricardo ficou procurando a senhora por toda parte, sussurrou Maria, enquanto guiava todos para dentro.
Consegui despistá-lo dizendo que estava cuidando de uma emergência veterinária no município vizinho. Thor seguia à frente, verificando cada cômodo antes de permitir que o grupo avançasse. Helena transformou a sala de atendimento veterinário em um quartel-general improvisado, onde começaram a organizar os documentos. Precisamos digitalizar tudo isso, disse Lucas, ligando seu notebook. Quanto mais cópias tivermos, mais seguros estaremos. Dona Berenice, ainda tremendo, mas mais calma, começou a explicar a dimensão do esquema. Ricardo não age sozinho. Há pessoas importantes envolvidas, inclusive... Uma batida forte na porta da frente interrompeu sua fala. Thor imediatamente ficou em alerta, rosnando baixo. Helena, sei que está aí. A voz de Ricardo ecoava pelo corredor. Precisamos conversar sobre a auditoria, agora. Maria rapidamente conduziu Dona Berenice para um cômodo seguro, enquanto Lucas escondia os documentos. Helena respirou fundo, fez sinal para Thor se acalmar e foi atender a porta. Senhor Ricardo, que surpresa, disse ela, mantendo a porta semicerrada. Já passa das 9 da noite. Onde estava durante o evento? E por que aquele jornalista continua bisbilhotando por aqui? Ricardo tentava espiar por cima do ombro de Helena. Thor postou-se ao lado de sua dona, encarando Ricardo com um olhar penetrante que fez o homem recuar um passo. Tive uma emergência com um animal, respondeu Helena calmamente. E o jornalista está fazendo o seu trabalho, documentando projetos sociais bem-sucedidos. Não é isso que queremos? Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Amanhã, na reunião do conselho, apresentarei mudanças significativas na gestão dos projetos sociais. Espero contar com seu apoio. Claro, respondeu Helena, sustentando o olhar. Estarei lá. Após a saída de Ricardo, o grupo voltou a se reunir. Lucas já havia digitalizado parte dos documentos, enviando cópias para servidores seguros. Ele está desconfiado, observou Maria. Nunca o vi tão nervoso. Dona Berenice pegou uma pasta específica. Aqui está o projeto que ele vai apresentar amanhã. Quer centralizar todos os recursos sociais da cidade em uma única instituição, controlada por ele, é claro. Helena folheava os documentos quando Thor começou a latir insistentemente para uma das janelas. Lucas apagou rapidamente as luzes e todos viram sombras se movendo no jardim. Estão vigiando o abrigo, sussurrou Helena. Tem uma saída pelos fundos através do canil, lembrou Maria. Podemos usar a van de transporte dos animais para tirar Dona Berenice daqui. Thor latiu suavemente, como se aprovasse o plano. Helena pegou as chaves da van, enquanto Lucas organizava os documentos mais importantes em sua mochila. Vou levá-la para um lugar seguro, ofereceu-se Lucas. Conheço pessoas que podem protegê-la até amanhã. E eu? Perguntou Helena. Como vou chegar à reunião do conselho com eles me vigiando? Thor encostou seu focinho na mão dela, como sempre fazia quando tinha uma ideia. Caminhou até a área onde guardavam os uniformes dos funcionários e puxou um com os dentes. Claro, exclamou Maria. Posso sair normalmente com Thor para a caminhada noturna dos cães, como sempre faço. Helena pode sair disfarçada como ajudante, levando outros cachorros. O plano começava a tomar forma. Enquanto Lucas e Dona Berenice preparavam-se para sair pelos fundos, Helena e Maria organizavam os detalhes para o dia seguinte. Às 9 horas começa a reunião, disse Dona Berenice, antes de partir. Ricardo sempre chega meia hora antes para preparar suas apresentações. Thor mantinha-se em alerta, monitorando cada movimento no exterior do abrigo. O grupo sabia que as próximas horas seriam decisivas. Não era apenas o futuro do abrigo que estava em jogo, mas o destino de todos os projetos sociais da cidade. O dia mal havia amanhecido quando Helena, vestida com um uniforme simples de funcionária do abrigo, iniciou os preparativos. Thor, mais atento que nunca, observava cada movimento no portão através da janela da cozinha, onde Maria preparava o café da manhã. Os homens que estavam vigiando foram embora há 1 hora, informou Maria, servindo uma xícara de café para Helena. Provavelmente foram se preparar para a reunião do conselho. Helena checou mais uma vez seu celular. Lucas havia enviado uma mensagem confirmando que Dona Berenice estava segura e que os documentos digitalizados estavam protegidos em 3 servidores diferentes. 8h15, murmurou Helena, consultando o relógio.
Está na hora. Maria pegou as coleiras de 5 cachorros do abrigo, incluindo Thor. Era comum que os funcionários levassem os animais para passeios matinais, e ninguém suspeitaria de mais um desses passeios de rotina. Lembre-se, disse Maria, ajustando o boné no rosto de Helena para escondê-lo melhor. Você é apenas mais uma voluntária levando os cachorros para passear. Eu saio primeiro com Thor e 2 outros. Você me segue 5 minutos depois com o resto. Thor latiu baixinho, como se estivesse repassando o plano. Helena abraçou o fiel companheiro antes que ele saísse com Maria. Enquanto aguardava sua vez de sair, Helena recebeu uma mensagem de Lucas. Estou posicionado na prefeitura. Ricardo acabou de chegar com 3 homens. Trouxeram várias pastas. Exatamente 5 minutos depois, Helena saiu com os outros cachorros. Caminhava tranquilamente pelas ruas da cidade, como qualquer funcionária do abrigo faria. Algumas pessoas a cumprimentaram sem reconhecê-la, provando que o disfarce estava funcionando. Ao se aproximar da prefeitura, avistou Maria e Thor sentados em um banco da praça. Thor imediatamente identificou sua chegada, mas manteve-se disciplinado, sem demonstrar reconhecimento. Lucas apareceu na porta da prefeitura, fingindo fazer algumas fotos do prédio histórico. Era o sinal combinado de que estava tudo pronto. Agora é com você, sussurrou Maria, pegando as coleiras dos outros cães. Thor sabe o que fazer. Helena caminhou decidida para a entrada da prefeitura, com Thor ao seu lado. O segurança da porta a deteve. A reunião do conselho é fechada, senhora. Sou Helena Martinez, do Abrigo das Segundas Chances. Estou na lista de participantes. O segurança consultou sua prancheta, surpreso ao reconhecê-la, sem o usual blazer e salto alto. Desculpe, mas animais não são permitidos. Thor é um cão-guia em treinamento, interveio Lucas, aproximando-se com seu crachá de imprensa. Pela Lei Municipal 1247, ele tem livre acesso a todos os prédios públicos. O segurança, pego de surpresa pela citação legal, permitiu a entrada. No corredor que levava à sala do conselho, Helena e Thor encontraram Dona Berenice, que os aguardava nervosamente. Ricardo está apresentando os gráficos de eficiência da gestão centralizada, sussurrou ela. É tudo manipulado. Thor repentinamente virou a cabeça em direção a uma porta lateral entreaberta. Através da fresta, puderam ver Ricardo e seus associados organizando papéis apressadamente. Eles trouxeram os documentos originais, percebeu Helena. Querem aprovar tudo hoje e destruir as evidências em seguida. Lucas posicionou-se estrategicamente com sua câmera. Quando você entrar, vou começar a transmissão ao vivo para o jornal local. Eles não poderão impedir. Helena respirou fundo, ajeitou os documentos em sua pasta e fez um carinho em Thor. O momento decisivo havia chegado. Através das portas de madeira maciça, podia ouvir a voz confiante de Ricardo, apresentando seu projeto. Vamos, Thor, sussurrou ela. Hora de mostrar a verdade. O cachorro manteve-se firme ao seu lado, pronto para enfrentar o que viesse. Juntos caminharam em direção à sala do conselho, onde o futuro de toda a comunidade seria decidido nos próximos minutos. As portas da sala do conselho se abriram, e todas as cabeças se voltaram para Helena e Thor. Ricardo, que estava no meio de sua apresentação, parou abruptamente ao vê-los. Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Senhores conselheiros, começou Helena, sua voz firme ecoando pela sala. Peço desculpas pela interrupção, mas há informações cruciais que precisam ser consideradas antes de qualquer votação. Thor mantinha-se elegantemente sentado ao seu lado, seus olhos atentos fixos em Ricardo, que começava a demonstrar sinais de nervosismo. Isso é um absurdo, protestou Ricardo. Não podemos permitir animais nesta reunião, e a senhora Martinez não está na ordem do dia. Pelo regimento interno do conselho, interrompeu Lucas, que filmava tudo da porta. Qualquer cidadão pode solicitar palavra quando se tratar de assuntos de interesse público. A presidente do conselho, doutora Márcia Santos, ajustou seus óculos. A palavra está concedida à senhora Martinez. Tem 10 minutos. Helena começou a distribuir pastas aos conselheiros. O que vocês têm em mãos são provas de um esquema sistemático de desvio de recursos de todos os projetos sociais da cidade.
Ricardo levantou-se bruscamente. Isso é difamação. Vou processar. Thor emitiu um rosnado baixo, fazendo Ricardo recuar instintivamente. Lucas continuava filmando, capturando cada reação. Os documentos mostram, continuou Helena, como as verbas destinadas não apenas ao abrigo, mas a todos os projetos sociais foram manipuladas nos últimos anos. Dona Berenice entrou na sala carregando mais documentos. Como secretária da prefeitura, posso atestar a veracidade de cada papel. Tenho aqui os registros originais. O burburinho tomou conta da sala. Conselheiros folheavam os documentos com expressões de espanto e indignação. Ricardo, vendo seu plano desmoronar, tentou uma última cartada. Isso é uma conspiração. Essas pessoas querem destruir todo o trabalho social que construímos. E vão acreditar em uma mulher que passa o dia falando com animais? Thor, como se entendesse cada palavra, levantou-se e caminhou até uma pasta que Ricardo havia deixado sobre a mesa. Com delicadeza, pegou-a com os dentes e levou-a até a presidente do conselho. Os documentos verdadeiros estão aqui, disse Helena. O senhor Ricardo os trouxe para destruir após a votação. Comparem as assinaturas, os valores, as datas. A doutora Márcia examinou os papéis com atenção profissional. Seu rosto demonstrava crescente preocupação à medida que comparava os documentos. Isso é muito grave, declarou ela finalmente. Secretária, por favor, convoque imediatamente a comissão de ética. Ricardo, percebendo que estava encurralado, tentou correr para a porta, mas Thor já estava lá, bloqueando a passagem sem demonstrar agressividade, apenas determinação. Acabou, Ricardo, disse Helena suavemente. A verdade sempre encontra seu caminho. Lucas, ainda filmando, sorriu. E está tudo registrado ao vivo. A cidade inteira está assistindo. A presidente do conselho suspendeu a reunião e convocou uma sessão extraordinária para a análise das denúncias. Enquanto os conselheiros se retiravam, muitos paravam para parabenizar Helena e até mesmo fazer carinho em Thor. Você salvou muito mais que o abrigo hoje, disse Dona Berenice emocionada. Salvou a dignidade de toda a nossa cidade. Thor abanou o rabo, recebendo os agradecimentos como se compreendesse perfeitamente seu papel em toda aquela história. Helena se ajoelhou e o abraçou, deixando algumas lágrimas de alívio caírem em seu pelo. Vamos para casa, sussurrou ela para seu fiel companheiro. Ainda temos muitos animais para cuidar. Enquanto saíam da prefeitura, uma pequena multidão já se formava na praça aplaudindo. A notícia havia se espalhado rapidamente e as pessoas começavam a entender a verdadeira dimensão do que havia acontecido naquela manhã. Thor caminhava orgulhosamente ao lado de Helena, como sempre fizera, como sempre faria. Ele era mais que um cão-herói. Era a prova viva de que lealdade, amor e verdade sempre prevalecem. 3 meses se passaram desde aquela manhã histórica na prefeitura. O abrigo das segundas chances estava irreconhecível, agora com instalações renovadas e ampliadas, graças à correta aplicação dos recursos recuperados. Era uma tarde ensolarada de domingo, e o abrigo realizava sua primeira feira de adoção após a reestruturação. O jardim estava repleto de famílias interessadas em dar um lar aos animais, enquanto voluntários orientavam sobre a adoção responsável. Thor supervisionava tudo do seu lugar favorito, embaixo da mangueira antiga, onde podia ter uma visão privilegiada de todo o terreno. Ao seu lado, Helena organizava os últimos detalhes de uma surpresa especial. Está tudo pronto para a inauguração? Perguntou Lucas, que além de se tornar um amigo próximo, agora coordenava o departamento de comunicação do abrigo. Quase, respondeu Helena, ajustando uma faixa colorida. Ainda não acredito que conseguimos realizar esse sonho tão rápido. O sonho em questão era o novo centro de reabilitação e treinamento, um espaço dedicado a preparar cães para atuarem como apoio emocional em hospitais, asilos e escolas. A ideia surgiu após a história de Thor se tornar conhecida, inspirando pessoas a reconhecerem o potencial terapêutico dos animais. Maria aproximou-se com um grupo de visitantes especiais, crianças do orfanato local, agora adequadamente assistido com os recursos recuperados. Thor imediatamente se levantou, indo gentilmente receber os pequenos visitantes. Ele é mesmo o cachorro-herói? Perguntou uma das crianças encantada. Sim,
sorriu Helena. Mas sabem qual é o verdadeiro superpoder dele? O amor. Thor nos ensinou que quando amamos verdadeiramente, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. Dona Berenice, que agora presidia o novo Conselho de Transparência dos Projetos Sociais, chegou trazendo mais boas notícias. A prefeitura aprovou o projeto de expansão, anunciou ela, radiante. Poderemos construir unidades do abrigo em outras cidades da região. Thor abanou o rabo, como se entendesse que seu legado se expandiria para além dos muros do abrigo. Helena não conteve as lágrimas de alegria ao ver seu fiel companheiro interagindo com as crianças, demonstrando a mesma gentileza e paciência de sempre. Atenção todos, chamou Lucas. Está na hora da inauguração oficial do Centro de Reabilitação e Treinamento Thor, um amor de herói. A placa foi descerrada sob aplausos. Thor sentou-se elegantemente ao lado da imagem que o retratava, como se posasse para fotos. Este centro, discursou Helena, não é apenas um memorial ao que aconteceu, é um compromisso com o futuro. Aqui, treinaremos cães para levarem amor e apoio a quem mais precisa, seguindo o exemplo do nosso Thor. As crianças do orfanato foram as primeiras a entrar no novo espaço, onde encontraram filhotes já em treinamento, prontos para iniciarem sua jornada como cães de suporte emocional. Cada animal tem um dom especial, explicou Helena para os pequenos. Assim como Thor descobriu o dele, ajudamos cada um desses cachorros a encontrar sua vocação para ajudar os outros. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. As famílias partiam levando não apenas novos membros peludos, mas também uma lição sobre amor, lealdade e perseverança. Thor observava tudo com seus olhos sábios, deitado agora próximo aos filhotes, que seriam os próximos heróis do abrigo. Helena sentou-se ao seu lado, como fazia todas as noites. Sabe, Thor, sussurrou ela, você não apenas salvou o abrigo. Você nos ensinou que os verdadeiros heróis não precisam de capas ou superpoderes. Eles precisam apenas de um coração cheio de amor e a coragem para fazer a diferença. O cachorro encostou sua cabeça no ombro de Helena, seu gesto característico de carinho. No horizonte, uma nova página começava a ser escrita na história do abrigo das segundas chances, agora um farol de esperança e transformação para toda a comunidade. E Thor, o herói de 4 patas, continuaria ali, guardião silencioso de sonhos e protetor incansável daquele lugar onde segundas chances se transformavam em histórias de amor.